proteja sempre. Vamos começar nosso trabalho, né, Sandra? Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Tá me escutando, né, Sandra? Tô te ouvindo. Obrigado. Então vamos à nossa oração e vamos nos conectar com nossos amigos, com os nossos irmãos. Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, sedentos dos teus ensinamentos, do teu amor, do teu carinho, dessa tua criação maravilhosa que o Senhor nos fez, com esse infinito, mas essa infinita sabedoria, esse amor eterno por seus filhos. E nós queremos aprender, Deus Pai, nós queremos aprender a te amar, a seguir o nosso caminho com calma, com serenidade, agarrados aos exemplos de Jesus, como ele fez, com muita determinação, com muita passividade, com muita sabedoria, com muita humildade e com muita sapiência. Que o Senhor nos ilumine, Deus. Que o Senhor nos proteja. Nós te agradecemos muito pela vida. É maravilhoso saber que somos eternos, que o Senhor não nos mata. Pelo contrário, o Senhor nos liberta. Nós te agradecemos e pedimos, rogamos a ti assistência para que possamos interpretar, junto com os amigos, espíritos e os encarnados, a lição dessa tarde, dessa noite para nós e essa tarde para outros, e manhã para outros. Que a tua paz esteja conosco, que o Senhor nos ilumine hoje e sempre. E vamos em frente. Bom, vamos estudar a Gênese e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pronto, tá tudo certo? Tá. Maria da Guia, seja bem-vindo, Guia. Graças a Deus. Então vamos, eu vou colocar aqui o livro que nós vamos estudar hoje. É uma lição bem pequena, mas é sempre assim, né? Os menores frascos estão os melhores perfumes, dizem, né? Não sei se assim é verdade. Mas vamos lá. Número 33. Quem se candidata para ler? Se quiser. Vamos. Eu posso ler. Obrigado. Para mim tá Obrigado. difícil. Eu não Ok. consigo ver bem. Ok. Ok, Armindo. 33. Se a razão repele, como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. A mesma razão se inclina diante dessa injustiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago em vez de empurrar para o abismo. É uma leitura muito pequena, mas é uma lição muito grande, né? O livro é a Gênese, está aqui. Os milagres, ou as predições segundo o Espiritismo. Não existe milagre, nós já sabemos, estamos estudando isso. A Gênese. Aí tem o capítulo 1º, Caractere da Revelação Espírita, número 33. Mais um caractere da doutrina espírita. E aí nós vamos ver o quanto é importante estudar, o quanto é bom saber, né? O quanto nos fortalece conhecer esses ensinamentos, essas mensagens deixadas pelos espíritos, nossos irmãos, desencarnados, livres, e nós aqui presos ao corpo, trabalhando para nosso próprio progresso, para nossa própria evolução. Cada um de nós. Então, cada um de nós aqui está nessa proposta de evoluir, de crescer. Aí vem essas criaturas em religiões diferentes, não é? Antes do espiritismo ser anunciado, né? Deixaram bem claro isso, né?
os pais da igreja não tem nada a ver com o catolicismo, mas nada a ver mesmo, é pura teologia. Quem quiser estudar isso aí, teologia, é muito, muito bom, o pessoal trabalha ajudando, é teologia, os pais da igreja. Nós vamos ver lá com os cristãos e eles formando a igreja cristã, na verdade. E como nós já dissemos, não vamos nos cansar nunca de dizer que 3 séculos e 13 anos depois, Constantino vai fazer uma religião. Vai criar uma religião chamada hoje católica. E tem tudo a ver com o que nós vamos estudar agora. Nós vamos conversar. E o assunto agora é para valer. Porque tá aí, ó, irremissíveis, ou seja, imperdoável, não é? Imperdoável seria isso. Então, se a razão repele, como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, ou irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligida por uma única falta, não é? É o que elas, muitas delas aí professam, e a igreja é uma delas. E fez o povo sofrer muito por isso. É o castigo, como se Deus vingativo, né? Mas nós não estamos só aqui com a Igreja Católica, né? Não vamos confundir o cristianismo com o catolicismo. Está bem distante, viu? Muito distante o cristianismo com o catolicismo, mas muito distante mesmo. Não tem dinheiro envolvendo absolutamente nada de Jesus. Nada, absolutamente nada. Nem quando ele partiu, né? Quando ele estava e depois partiu, os cristãos não cobravam nada de ninguém. E os pais da igreja não vão cobrar também, não. E eles vão continuar nessa pisada com Jesus, o cristianismo. A teologia é muito bonita, esse estudo, muito bonito mesmo. E vieram criando essas coisas aí. Ou seja, uma pessoa, imagine, um pai de família, por um problema qualquer, ou uma pessoa qualquer comum, resolveu assaltar outra, tá? João resolveu assaltar Maristela. E nessa confusão, alguém entrou no meio e João, além de assaltar Maristela, ele furou outra pessoa e cometeu aí um crime, lesou o corpo dessa pessoa. Não a matou, né? Como nós sabemos, não morre, mas o corpo morre. O corpo volta ao seu estado normal, natural na Terra. Então o corpo desaparece, o corpo morre, mas o espírito não. Mas aí essa terceira pessoa só ficou ferida e ele fugiu com o dinheiro de Maristela e deixou uma pessoa ferida. Para a igreja, ou qualquer uma delas, não é? Que estuda com essas irremissíveis, né, faltas, seria não é perdoável, né? Por mais que a pessoa se arrependa, elas sustentam que essa pessoa vai queimar no fogo do inferno. Essa pessoa vai para o purgatório. A Igreja Católica fala isso. Essa pessoa vai para os braços do diabo. Ela vai sofrer eternamente por uma única falta. Mas a razão nos faz pensar, vendo o que Jesus fez, o que Jesus trabalhou, quanto ele nos ilustrou com o seu próprio trabalho, com suas próprias forças e fé em Deus, o perdão. Ele perdoou. E esses vêm dizer que vão para o fogo do inferno. E tem muita gente que fica desesperada, porque se ele é um pai de família e ele pula fora da cerca, né, ou seja, ele trai a mulher, é mais um candidato para ir para o fogo do inferno. É mais um candidato para ir para os braços do diabo, se ele existisse esse diabo. E ele não vai sair daí mais nunca. Acabou-se, ferrou-se, né? Lascou-se, mais ou menos assim, né? Acabou-se com a vida dele. Acabou-se mesmo, segundo essas religiões.
essas crenças absurdas, que Deus pune, que Deus é ruim, que Deus ele é vingativo. Deus não, Deus é bom, ele não precisa disso. Ele só precisa que nós compreendamos-lo, olhando a natureza que ele nos dá como exemplo. É muitas coisas boas. E hoje com essas crianças nos ajudando. Inclusive vi uma mensagem hoje de uma criança ainda com seus provavelmente 4, 5 anos, com o bebê do lado. Eu botei no Facebook e coloquei também no grupo do Evangelho. Ele olhando para a irmãzinha e emocionado. Deus nos ensinando a amar. Pois uma criança se emocionava. E olha que uma criança, ela não está com seus órgãos completos, ainda trabalhando, desenvolvendo, mas ela sente o calor um sentimento muito bonito por aquele quase um bebê recém-nascido. Lindo, é uma menina. E a mãe fica emocionada. E eu também me emocionei e achei muito lindo e coloquei no Face. Coloquei no nosso grupo. Aí imagina todo esse trabalho, não é? Esses filhos vão crescer nessas religiões, não vão compreender bem Deus, vão ficar com medo de Deus. Queira Deus que eles conheçam o espiritismo e não tenham medo da vida e nem da morte, que ela não existe. Ter respeito pela vida, né? E se ela se deparar com uma situação como essa, que o pai dele pulou fora da cerca, ele vai ficar desesperado que o pai dele está condenado ao fogo do inferno. E são muitos casos, a gente acha isso simples, mas são muitos casos. As pessoas têm medo de encarar a morte porque ela errou. E Jesus disse: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Né? Jesus podia ali já dizer: minha filha, você pecou. Você fez um erro aí gravíssimo. Então, vá para o fogo no inferno, se vire. Nunca mais você vai sair de lá. Jesus não falou isso. Pelo contrário. Aconselhou-la que não fizesse mais. Porque correria o risco deles apedrejarem, né? Ele poderia não estar por perto. Se ele estivesse, novamente ele salvaria ela. Com certeza. Está todo tempo Deus demonstrando amor por nós. E olha que não é nem Deus, aí foi Jesus. Jesus é um filho de Deus, já o Espírito puro. Jesus fazendo isso porque Deus dizia para ele. Quando ele foi escrever, ele foi pensar, porque a situação foi difícil, para dar o perdão para ela. Porque se ela conhecesse, se ela não. Naquela época não existia a Igreja Católica, nem existia essas crenças assim. Imagine se ela conhecesse naquela época que era assim, é para o fogo do inferno. Então ela já sabia que está condenada a viver com o diabo para sempre. O próprio diabo não existe. Obviamente não existe. Então ela não teria perdão, né? E Deus perdoa. Deus não condena nenhum de nós. Quem condena são as nossas escolhas, os nossos atos. O que nós fazemos quando escolhemos é aí. Temos que ter cuidado com essa escolha. Deus não mata seus filhos. Não, ele liberta seus filhos. Então, a morte é uma liberdade. É um pássaro fora da gaiola. No corpo, o espírito está preso. E ele tem que aprender. Agora ele está encarnado, é uma alma, como estamos. Os desencarnados estão livres, mas estão presos nos seus remorsos, nos seus problemas. Mas eles têm que entender que eles não foram aí condenados para o fogo do inferno, que tem muitos que acreditam lá, estão sofrendo. Que Deus os abençoe, que eles consigam entender essas lições. Deus só é amor com todos os seus filhos. Então, para Deus, não existe o pecado. Não é? Não existe. Existe a punição? Existe. Por quê? Porque o próprio Espírito se puniu fatalmente, cometendo um erro, ele já se puniu. Porque ferindo o seu irmão, isso não vai passar de graça. Mesmo que o seu irmão perdoe a mim ou a qualquer outro, isso não vai ficar de graça. Porque o outro sofreu. O outro foi coagido, ele foi
roubado, o outro foi cortado, furado, não é? E assim vemos. Imagina se a polícia militar ou qualquer polícia, qualquer criatura entendesse bem essas leis, eles não matavam ninguém, porque quando eles matam, eles só estão libertando. E o grande problema é o que eles fizeram, eles não gostariam que fosse feito com eles, e vai ser feito. Lei de Italião, 700 e já não sei, 772 a.C. Tudo bem, não vamos deixar para lado aí. O que é mais importante é que no espiritismo, os espíritos dizem que Deus está sempre dando a mão. Jesus está sempre estendendo, por vontade de Deus, a mão e também por sua misericórdia a nós, para que cresçamos, para que continuemos. E não tem a maldade como ela ser irrecuperável. Pelo contrário, ela é recuperável. Então, um espírito desse, ele vai aprender com as suas próprias escolhas, com seus próprios sofrimentos, com as suas próprias punições. Mas como é que ele vai ser punido? Porque a consciência dele vai, são leis, as leis que Deus criou, ela vai cobrar dele. Memória de suicida. Nós vamos ver, é difícil libertar da culpa. Aqui mesmo na Terra, se alguém cometeu alguma culpa com alguém, é difícil, o remorso é grande. E é difícil de segurá-lo. É muito trabalhoso. Se esconder do remorso. Não é impossível. Então o espírito termina necessitando de se arrepender profundamente e resgatar isso. E enquanto estamos encarnados, há tempo de nós andarmos, porque o erro, por queremos acertar, não ainda sabemos, ainda não aprendemos, não é? Porque uma coisa é alguém lhe explicar como manusear um carro, pisar no freio, acelerar, trocar de marcha ou no automático, em momentos mais necessários, diminuir essa marcha, frear imediatamente. Na prática, isso é diferente. Teoria é uma coisa, depois vem a prática. E na prática as coisas vão funcionando devagarzinho e termina ele adquirindo esse controle. E é assim que será nas leis divinas. Deus não vai nos castigar para a eternidade, pelo contrário. Ele quer que nós nos libertemos. Ele quer que sejamos livres como somos, porque ele nos criou isoladamente, cada um de nós. Cada um. Ninguém foi criado ao mesmo tempo. Cada um é criado de cada vez. Só Deus sabe fazer assim. Então, as leis de Deus são imparciais, distributiva para todos os filhos. Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, a cada um segundo suas obras, o que é meu foi o que eu fiz. O que é seu, é o que você fez. O que é do outro é o que o outro fez. Se ele passa por problemas, bem, está na obra dele. Se eu passo, está comigo. Eu preciso aprender, eu preciso entender o, o porquê eu existo, né? Estou nessa matéria. Eu tenho que entender isso. E o Espiritismo me explica muito, muito. Essas lições são maravilhosas. Cada ponto desse, ponto e vírgula, se nós lermos assim com tranquilidade, de repente a memória faz assim, ó, parece que ela dá uma viagem à profundidade no universo, sabe? Ou viajando sobre o mar, ou numa cachoeira do alto. A gente começa a refletir mentalmente e vai começando a perceber que é justo, como Deus é bom, como ele nos ama. O que carece de nós é estudar para que saibamos manipular as nossas escolhas com melhor clareza, né? Porque nós vamos ter que escolher. É impossível andar sem escolhas. Todo mundo escolhe. Quem escolhe das maneiras com seus pensamentos, que é o atributo do espírito, o pensamento não é o próprio espírito, é um atributo, faz parte do espírito. Então, quando se pensa, estamos trabalhando.
Estamos trabalhando contra nós mesmos? Eu estou trabalhando contra mim? Ou eu estou trabalhando a meu favor? Se eu estiver trabalhando a meu favor, estou trabalhando com Jesus, compreendendo Ele. Sinceridade. Se eu estou compreendendo como Deus me ama, então eu não estou na contramão, eu estou seguindo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou sentindo esse calor. É uma questão de reflexão. Cada ponto e vírgula desse, ou ponto, no parágrafo, né, lido com bastante despreendimento, né, sem partido, só estudando, só lendo. É um show de informações que nos dá, assim, um campo maravilhoso à reflexão. Essa é a única doutrina que fala de amor da parte de Deus. Essa é a única doutrina que fala que nós continuaremos vivos, que só quem morre é o corpo. Por que o corpo morre? Porque quem fez o corpo foi a matéria. No ventre da mulher, na concepção, o espírito, com certeza acompanhado pelos magistrados da encarnação, do ministério, ele vai construindo o corpo, mas é a matéria que constrói o corpo, como nós já viemos estudando. Então, o que a matéria constrói, depois tem tempo de validade. Mas o que Deus constrói é para a eternidade. Um vírus não será sempre um vírus, ele vai crescer. Uma árvore não vai ser sempre uma árvore, ela passa 2, 3 mil anos, 4 mil anos, mas ela não será uma só árvore, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai evoluir no mundo animal, vegetal. Nós temos que entender que Deus nos coloca dentro dessa bola, não é para viajar de graça não. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos conectar com esse Pai e vencermos as nossas diferenças com amor. Na faca ninguém resolve nada, na ignorância, na porrada, agressividade, só acumula problemas. E como falamos, se essas forças armadas soubesse que quando ela machuca uma pessoa, como tivemos pouco tempo um acontecimento, esse rapaz aí, um caso muito sério, e os policiais 2 não tiveram paciência, perderam e terminaram se envolvendo com um problema, são 3, né, e agora estão presos para ajudar no esclarecimento do caso, percorrendo todo o planeta, colocar dentro do camburão atrás e uma bomba para deixá-lo aturdido, terminou o cara desencarnando naquela fumaça. E Deus ali está trabalhando, ajudando. Ó, tá vendo como vocês ainda precisam de aprender? Agora vão perguntar a esses soldados, agora. E agora, meus amigos? A religião de vocês, para pensar nela. Se vocês fizerem parte dessas religiões que vocês vão para o fogo do inferno, estão ferrados. Mas não existe. As religiões, essas estão enganadas. E é claro entender isso, é racional. E olhando para Jesus, os exemplos de Jesus, é ainda mais fantástico o campo das informações, porque o próprio Cristo perdoou. Ele não condenou. Ninguém vai para o braço de diabo nenhum. Ninguém vai para o fogo do inferno nenhum. Ninguém vai para o purgatório. Nenhuma. As famílias fiquem tranquilas. Ninguém será castigado eternamente, não. Mas esses soldados vão carregar a culpa. Se eles não carregarem a culpa, vão carregar. Um dia isso vai cair na cabeça deles. E eles vão se arrepender. É um ato de covardia? É. Mas Deus nos ensina, nos mostrando, ó, tá vendo? Tem que fazer como Jesus fez.
tem que lutar com seu irmão como Jesus lutou, na base da conversa, do desinteresse pessoal, não é? Da informação, com a palavra, com fé, com amor. Aí existe o perdão? Existe. Para eles, sim, existe. Mas o que eles fizeram, já se condenaram. Ou seja, se nessa própria existência eles não passarem por isso aí, pode ter certeza, numa próxima, que seja através de um outro invigilante que vai fazer parecido, ou a própria natureza, colocando ele dentro de um buraco, onde ele se sentirá aturdido, como esse outro rapaz sentiu. Deus trabalha dessa forma com seus filhos, distributivamente e justo. Ele é imparcial. Ele respeita todos os seus filhos para que cresçam, mas todos que têm que obedecer essas leis que ele criou. E é por isso que nós estamos aqui ensaiando o conhecimento, o saber. Precisamos saber. Aí é um parágrafo pequeno, mas está bem claro, né? A doutrina espírita, o caráter dela não é empurrar ninguém, como os espíritos mesmo dizem, ninguém vai para empurrado lá eternamente para o abismo. Não. Existe as sombras, existe o umbral, que está mais acima de nós, abaixo está as sombras, estão as trevas, e os espíritos do mal, eles existem. Vão colher esses que cometem o mal. Tá? Parábola da figueira seca. Pode ler lá. No último parágrafo, nas 5 últimas linhas, vocês vão encontrar. Deus permite que os espíritos dos maus tomem conta desses. Incrível. Tá lá. Parábola da figueira seca, que secou. Está no capítulo 19. Nós vamos entender Deus e nós vamos viajando dentro desse planeta e nós vamos absorvendo os conhecimentos, porque Deus quer que amadurecemos. O espírito tem que crescer. Já que o espírito não envelhece, graças a Deus, né? Porque se o espírito envelhecesse, já sabemos, nós um dia morreremos. Ou morreríamos, como espírito. Mas o espírito não morre. Só o que morre é o que é criado pela própria matéria. O que nós transformamos, por exemplo, também tem tempo de validade. O plástico, um copo de plástico, não é? Se faz alguma coisa, um trabalho de madeira muito bonita, tem um tempo de vida. Mas o que Deus toca como espírito é indestrutível. Os miasmas, por exemplo, estão no ar. Deus nos ama. E nós precisamos entender muito bem o nosso Pai. A punição é nossa. Quem for de encontro com as leis dele está se punindo. Então tem que ficar esperto. Nós temos que ficar esperto. Ou ficamos espertos, ou a dor vai nos visitar para que fiquemos. E quando a dor chega, meu amigo, duvido quem é que aguenta muito ela. E essa dor física, ela é melhor do que a dor moral no mundo espiritual, viu? A pior dor é a dor moral. Então, desencarnou, eu estou livre ou não estou? Nós temos que refletir sobre isso. Essa passagem aqui. Então, é uma doutrina que esclarece que ao náufrago, não é? Possibilidade de se reatar com o bem e de continuar crescendo. Vamos lá. É assim mesmo. Deus quer que cresçamos. E nós estamos aqui dentro por vontade dele, viu? Com a nossa. Como as leis deles são boas, todos nós precisamos de reencarnação.
Aí, quando chegar a hora, ele diz: "Ó, agora está na hora de Valter se encarnar, eu estou aqui. Está na hora de fulano encarnar, Armindo está aqui. Está na hora de fulano desencarnar, fulano vai". Ele sabe o que está fazendo. E nós precisamos só estudando, conhecendo, porque tem gente que viaja quilômetros para ir passar umas férias. No lugar onde ele chega, de repente um tsunami engole ele. Uma Ou seja, foi as férias para a libertação e não para a morte. Mas foi difícil. E tem gente que vai dormir, como diz. Desculpa, é que é meio engraçado isso. Tem gente que vai dormir e quando acorda está morto. Ou seja, ele vê 2 dele, ele e vê o corpo. Ele está desencarnado. Ele não entende isso. Porque no dia que acontecer comigo, eu vou dar pulo de alegria. Se eu não fizer maldades aqui, e eu acho que eu não vou fazer maldade nenhuma. Tenho fé em Deus que eu não vou fazer. Aí, se eu estiver dormindo e acordar e o corpo está morto, estou livre. Voltei para casa. Estou livre agora dos órgãos. Dessa cadeira que me agarra aqui. E que quer comida, quer se alimentar, quer água, quer vitaminas, ela quer. E pede a gente, ela catuca. Ela não expressiona. Aí no dia que eu acordar, que eu me ver lá no corpo, eu não consigo mais voltar para o corpo, aí eu vou entender que eu não morri, eu acordei para a vida normal, real. Então, aquele que dormiu e acordou morto, quando acordou estava morto, se ele não entende realmente, vai ser um choque para ele. Mas isso é verdadeiro. Foi dormir e acordou, quando acordou estava morto. Isso é verdadeiro. Paremos para pensar. Só que a morte não existe, graças a Deus. Então, vamos à própria leitura. Alguém quer comentar sobre? Né? Pois não querem, né? Então, vamos para a próxima leitura. Vamos viajar aqui com o nosso Pai. Nós temos o Evangelho, os obreiros do Senhor. Não é? Mirela, seja bem-vinda. É isso mesmo, né? Mirela. Nós estamos agora com o Evangelho. O Evangelho, o capítulo é o 20º, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Porque foram os Espíritos que nos trouxeram as informações dos Evangelhos. Então, imagine, do mundo espiritual, o verdadeiro Evangelho. Isso aí, explicando. Os trabalhadores da última hora, instruções dos Espíritos, os obreiros do Senhor, aí são os Espíritos nos instruindo. E aqui está essa mensagem, e o Espírito é o Espírito de verdade, ele não colocou o nome dele. 1862. Ok? Então nós estamos aqui, obreiros do Senhor. Alguém quer ler? Eu posso ler. Obrigadão, Armindo. Obreiros do Senhor. 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os vossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá:
Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparar-lhes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais buscar pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus, dos céus. Pois bem, obrigado, Armindo. Ótima leitura. É o que nós merecemos da parte de Armindo, né, também. Muito bom. Então, gente, os obreiros do Senhor, ou seja, os trabalhadores. Quem é esse Senhor? Os obreiros do Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus ou é Deus? Deus, não é? Deus. Com todo respeito a Jesus, Espírito puro. Então, nós somos obreiros do Pai. Temos que observar se nós estamos dentro aí desses pontos, ponto e vírgulas, desses parágrafos. Como é que estamos nós? Como é que está a nossa saúde mental? Dá para viajar aí dentro e dizer assim, eu estou aqui dentro. Ou eu estou quase, eu estou mais ou menos. E eu vou me esforçar para ser mais. Porque o fim dos tempos está chegando, gente. Existe mesmo o fim dos tempos. Essa transformação da humanidade. Olha, quando o planeta tornar-se de regeneração, vai ser um problema para muitos encarnados. Quando desencarnar. Porque não vai poder mais voltar aqui tão cedo. Por que não vai poder voltar aqui tão cedo? Está no texto. Que é, por quê? Está nessa palavra dissensões, como vocês viram aí. O que é? Disputas, conflitos, desavenças, discrepâncias, não é? Divergências, oposições, brigas sem necessidades. Você está aqui nesse texto porque quem com Jesus não ajunta, espalha. Não? Faz ou não faz sentido? Jesus veio para juntar todo o rebanho, mas tem uns se espalhando. E olha, não são poucos. O planeta já está aqui pertinho, minha gente. Estamos em 2022. Mais 28 anos, um pouco mais 35 anos, quase isso, né? 57, o planeta torna-se, abre as portas para a regeneração. Ele, o planeta. Então, quando ele abre as portas para a regeneração, me desculpe, abrindo a porta, ele fecha para as provas de expiações, né? Provas e expiações. Ele abre para a regeneração, fecha as portas. Aí vão bater nas portas querendo entrar aqui de novo. Porque tá gostoso o planeta, não tá lindo? Não é? A gente tem frutos, né, de todos os tipos, tem tanta coisa boa. E observando tudo que é natural, que vem dessas árvores maravilhosas que vêm da terra, Deus nos dá de graça. Nós somos os únicos egoístas que vamos lá com nossas ideias, inteligência, fazer as coisas e cobrar caro e ainda humilhar o outro. Não ter direito de comer caviar. Eu nem gosto. Mas diz que é comida de rico. Não era para ser para todo mundo?
No planeta de regeneração, isso vai ser resolvido. Regeneração. Os regenerados. Os que se consolidam com Jesus. Os que se ajuntam com Jesus. Os que evoluem com o trabalho cristão. Que se dispõe ao trabalho, à reforma. Então, para esses, chega de dissensões, chega de disputas, conflitos, degenerações, né? Brigas tolas. Guerra nunca deu nada a ninguém. Como eram mais brutos, mas aí vocês vão observar que tem gente vindo sem perna, na época da rei, depois sem perna, vem cegos. É tudo lei de ação em ação, porque Deus não permite sair de graça. Essas dissensões, elas vão diminuir muito indo para o planeta de regeneração, que tornasse a nossa Terra. Então isso aqui que está tão gostoso e tão lindo, próxima encarnação, quem não estiver tirando de dentro de si essas coisas ruins que está nessa palavrinha dissensões, disputas, conflitos, brigas desnecessárias, a porta está fechada da Terra. Para onde você vai? Aí, se agarra com Jesus, porque ele vai dizer, não é o fim para você não, meu irmão. Não é o fim. Eu estou com vocês vão para outro planeta que tem igualzinho a Terra, de prova e expiação. Perdoe estar rindo. É que eu já estou vendo lá dentro. A confusão vai ser braba. Mas é para esses dissensatos que não têm paciência, que querem brigar, que querem resolver na violência, na disputa, no conflito. Olha aí. O planeta abre as portas. E aí Deus marcou os seus trabalhadores, os seus obreiros, os que labutam com o filho dele chamado Jesus. Os que juntam-se com Jesus para juntar mais o rebanho, que nós estamos fazendo aqui. É lindo isso aqui, é maravilhoso o que está escrito. Lindo, lindo, lindo. Cada coisinha dessa aqui, essa primeira frase mesmo, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ou seja, deixaremos de ser mais egoístas, mais orgulhosos, presunçosos. É trabalho. E aí, os que vieram lutando, trabalhando, as portas estão abertas. Se qualificaram. Se qualificaram porque está como está no título desse texto. Os obreiros do Senhor. É um obrador junto com Jesus. É um filho que Deus vai apontar ele, já vai marcar. Esse aí está salvo. Esse aí já aprendeu. Esse aqui já conseguiu. E esse aqui já está com condições mesmo de entrar aqui na Terra. Está tudo marcado. E aqueles que são marcados para não entrarem como penetra, porque na lei de Deus não entra como penetra, não tem penetra, né? Parábola de núpcias. Não tem penetra, porque o trabalho é espiritual, a gente emite cores, não tem como enganar Deus. Emite cores. Por exemplo, os assassinos, eles emitem cores, não é? Os estupradores, o perispírito deles, não é difícil de saber quando começamos a entender o mundo espiritual. Aí vamos ver os pedófilos, vamos ver aquele que foi assassino, vamos ver aquele que é mentiroso. Dá para perceber neles. Porque tudo é energia. Aí nós emitimos essas cores. Quer dizer, graças a Deus não, né? Eu, graças a Deus, não sou pedófilo, né? Nem vocês aí também são. Graças a Deus, não. E se foi alguém, para com isso. Para com isso, porque está espalhando. Em vez de estar juntando com Jesus, está espalhando. Em vez de ser um obreiro do Senhor, não está sendo não, meu filho. Porque nós não viemos aqui para essas obras, não. Isso aí é ruim.
Isso aí dói, se machuca o irmão, seja quem for. Faz não, para, pensa. Quando chegar a hora de colher isso aí, vai ser dolorido, viu? Ai, meu pai do céu, Deus te abençoe, que não faz não, tá? Aí, Deus marca aqueles engraçadinhos que querem se infiltrar junto com os trabalhadores, que são muitos, que vão ser, como estamos sendo. Sim, o espiritismo está colhendo muitas criaturas boas. Esclarecendo e, acima de tudo, eles estão trabalhando para a melhora de si próprios, despertando, ficando espertos. Aí, esse aqui está marcado. Não, esse aqui não entra aqui agora, não. Tem que ir para ali, para a prova e expiação. Tem que ir para aquele planeta ali. E Jesus, olha, não está perdido para você, não. Mas é necessário que você vá para lá, porque não dá para você ficar aqui. E você escolheu assim. E ele vai falar numa boa, tranquilo, vai encorajá-los. E vai convencê-los, porque eles carregam a culpa. Aí lá vão para esses planetas. Banharem-se várias vezes no corpo para sentir a sua própria reforma. Então não haverá aqueles que dirão graças, graças. Não é? Porque na hora do turbilhão, minha gente, quando essa porta fechar, pronto, é o chororô. Porque não fizeram o amor, fizeram o que muitos aqui acham que fazer sexo é fazer amor. Estão muito enganados, né? Fazer sexo é liberar essa energia atômica da matéria também, que é da matéria isso aí. E fazer amor é algo que está acima da humanidade, é para todo mundo. Aí fazemos amor, não é? Nós estamos aqui simplesmente buscando conhecimento e saber. Enquanto nós não fizermos o nosso trabalho e bem feito, nós tornaremos em algum outro lugar a fazê-lo. Tem outra parte aqui que nos chama bastante atenção, é onde ele coloca aqui: o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos. Olha. Mas para ser obreiro do Senhor, tem que estender as mãos, senão ele não é obreiro. Ele é um aproveitador. Não é? Ele é inteligente, faz as coisas, cobra caro, e o pobre fica mais pobre, né? Aí na hora ele vai dizer graças, graças Senhor, sim, eu fazia parte daquela religião, Jesus, não me deixa ficar, me deixa entrar. Como tu me pede graças, se tu não fosse compassivo com os meus? Como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos? Que vergonha, não é? Que vergonhoso vai ser isso. Negaste de estender-lhes as mãos. Quantas vezes? Tira esse pobre daqui, esse mal vestido, esse maltrapilho. Tem muita gente achando que vai morrer. Não, tá vivo, meu filho. Você vai morrer não, viu? Vai estar vivinho depois do outro lado, mais vivo do que aqui agora. E olha, cuidado que a tua árvore lá na erradicidade mostra todos os frutos. Se os frutos forem podres, é porque a coisa não foi boa. Né? E olha, tem que comer o fruto podre, viu? É obra de cada um, disse Jesus. É o fim? Não. Outra reencarnação. Vão chorar. Para termos uma ideia, tem muitos espíritos com inveja que estamos estudando essa doutrina. Estamos ficando espertos. Se dependesse dele, nós estaríamos ferrados.
porque para eles é melhor que a gente se ferre como eles se ferraram também. Tem muitos deles chateado com Deus, com Jesus, porque eles não entenderam como estamos entendendo agora. E aí eles querem nos excitar aos erros, a essas dissensões. Então, como é que vai ser? Esmagaste o fraco em vez de o amparardes, que é o que muita gente faz aqui, né? O fraco passa por cima dele e esmaga-o. Meu Deus do céu. Por essas ações, tem criaturas que passam mais de 1000 anos só nas trevas, nos vales do suicida, nas sombras. Só porque se divertiu arrastando mulheres grávidas. Espalhando, fazendo o contrário de Jesus. É obreiro do Senhor? Não, está marcado. Tá no perispírito dele. É o fim para ele, como já dissemos? Não. Mas ele tem que se arrepender. Não é? Tem que se arrepender. Mas depois de se arrepender mesmo, sinceramente, viu? Não tem como enganar Deus, não. Sinceramente, ele será acolhido. Pode levar 1000 anos, 2 séculos, 1 século, 15 anos no umbral, não é? André Luiz passou 8 anos e alguns meses mais. Tem gente que passa 20 anos no umbral, 30, 50, 1 século. Tem outros que vão para a sombra, passa lá 1 século, que é mais difícil que o umbral. E outros nas trevas. Obras, dissensões, covardias, não é? Em vez de estender a mão ao irmão, amputando-se. É muito importante que entendamos essa doutrina maravilhosa, muito importante. Olha, se nós lermos esses textos, sinceridade, se nós fizermos uma oração sincera, Deus, quero entender, devagarinho, né? De gavazinho, como diz o Matuto, gosto muito. Eu quero entender, Deus, me ajuda aí, faz uma oração sincera, que já vai vir gente se aproximar de você para lhe ajudar a entender. Aí, cada frase dessa, a gente vai, se alimentando. Aí vai acalmando o espírito. Porque o que você precisa e eu preciso é de calma, de se acalmar. É. Afoitismo, essa coisa de encrenca, de briga, não resolve nada. Como ele diz aqui, tem essa parte aqui. Vinde a mim, vós que sois bons e servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes. Ou seja, o trabalhador de Jesus, que está com Jesus, crendo no Pai, que é maravilhoso Deus, que é o Senhor, esse trabalhador tem ciúmes. Mas olha, ele faz silêncio. Ele também discorda. Mas ao convidar ele, cala-te, não diz nada, te esforça, não é? Não vai para discórdia, não. Aí sim, esses são trabalhadores. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porque ao invés, graças a Deus, ele é o inverso. Em vez de ser um dissensato, ele é um trabalhador, ele trabalha na vinha, obreiro do Senhor, espírito de verdade. 1862.
Então, Deus procede, neste momento, ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. E nós sabemos que tem muitos malandros dentro das religiões, muitos irmãos malandros, assassinos e que roubam a paz de muita gente, e que roubam o alimento, que acelera a fome dessas criaturas, ao invés de ajudar. Coitados, não sabem o que estão fazendo. Aí Deus marca eles. Não vai entrar aqui, não. Aí vamos encontrar. Esses não vão merecer os salários dos obreiros felizes, né? Que estão com Jesus, juntando. Porque isso estão espalhando. E estão espalhando no nome de Jesus. O pior é isso, eles estão vendendo a falsa profecia. Porque para muitas religiões, as criaturas é melhor ficar dentro da igreja ou dentro desses templos e não ir trabalhar, né? Enfrentar o dia de sol. É melhor ficar por ali, que ó, tem comida todo dia. É esperto? Ele acha que é esperto. E ainda o pior é fazer a maldade. E Deus está marcando todos os seus filhos por suas obras. Quem quiser estudar isso, estuda. Isso aqui são mensagens dos Espíritos, da nossa vida eterna. Aonde Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. Simplesmente isso. Pilatos deixou bem claro isso. Tu és rei? Ele disse. Tu dizes que sou rei. Sim. Se o meu reino fosse desse mundo, vocês não fariam isso comigo, porque os meus me protegeriam. Ou seja, nós, covardes que fomos há 2000 anos lá atrás, apedrejamos o homem. Isso é duro. Agora nós estamos aqui, trabalhando junto com o homem. Aí sim, cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós já vimos sobre essas lições, né? Então, veja como é que é a receita. Calma, paciência, fé, sem violência. Se nós conseguirmos, olha, eu falo isso para vocês com toda a sinceridade do mundo. Eu luto isso todos os dias comigo. Eu sinto uma coisa gostosa dentro de mim, tão boa. Eu não sei explicar para vocês. Eu só sei que eu me sinto tão bem. Eu me esforço com isso aqui. Todos os dias. Graças a Deus. É algo muito gostoso. Não dá para explicar como. É muito gostoso. É muito gostoso. É maravilhoso. Quando a gente faz o bem. É parecido assim, quando a gente faz o bem, a gente não se sente bem, né? Pronto. É algo muito gostoso. Transforma. E isso tem que ser sincero com você mesmo, comigo mesmo, né? Tá? Aí essa é a mensagem, obreiros do Senhor. Porque os tempos realmente, o funil está ficando cada vez mais fino. Então a Terra, 2057, regeneração. Próxima encarnação, bora ver se Valtércio está capacitado de vir para a Terra. Se não, eu vou para outro planeta. Tá? Estou me esforçando muito para não ir para lá, para outro lugar. Pior do que esse, Deus me livre. Estou trabalhando para ir para um lugar melhor. Não reclamo da Terra, não. Que o problema sou eu, né? Ela que é maravilhosa comigo. E com todos esses outros que estão aqui dentro, estamos aqui dentro. Então vamos à nossa oração, se alguém tiver alguma coisa a falar. Então vamos à oração, né? Deus misericordioso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos aqui finalizando, de entendimento
dos ensinamentos do teu Filho Jesus, desses espíritos maravilhosos de luzes que vêm nos alumiar o caminho, nos instruindo, nos ajudando na evolução do ser que precisamos para crescer. Nós somos gratos, Deus Pai, como dissemos antes, no início, pela vida que o Senhor nos deu. E nós estamos aprendendo a cada vez mais ser gratos. Sempre gratidão com o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor abençoe cada espírito que esteja aqui. Ilumina aqueles, todos que precisam de ajuda e que estão se arrependendo sinceramente. E nos livra do mal, Jesus. Também que estás trabalhando conosco. Para esse teu Filho, Deus Pai Jesus, nós pedimos muitas luzes. Muita coisa boa para ele. Meu Deus.